Olá pessoal, Ariel aqui, astróloga, e eu quero conversar com você hoje sobre o que está acontecendo no céu com relação a esse extremismo que está acontecendo, né, na humanidade. Eu vim falar sobre um assunto que eu não falo geralmente, né? Não é muito falado geralmente, mas que é muito importante, que são os nodos lunares, né? Como trânsito, não como no mapa astral, né? Como que isso afeta, né, a humanidade como um todo. Os nodos lunares não são planetas, né? Eles são pontos calculados dentro do mapa e eles passam 18 meses em um signo, né? No caso, em 2 signos, porque nós temos o nodo sul e o nodo norte. E eles estão sempre opostos, exatamente, né? E no mesmo grau, em signos exatamente opostos. E eles passam 18 meses em um eixo, né? Ou seja, em 2 signos, né? Nesse signo oposto e complementar um do outro. E onde eles estão acontecendo, onde eles estão passando, representa os pontos dos eclipses. Ou seja, né, os eclipses eles vão acontecer dentro daqueles 2 signos, né, por 18 meses mais ou menos. E aí depois ele vai mudar de eixo, né, vai para 2 novos signos e os eclipses vão começar a acontecer dentro daqueles 2 signos. Eu fiz um post, um vídeo ano passado, em 2020, quando os nodos lunares passaram do eixo Câncer e Capricórnio para o eixo Sagitário e Gêmeos, né? E é interessante, né, ver, né, esse vídeo passado, eu vou deixar ele linkado aqui, porque fala bastante sobre o que a gente passou em 2020 e ainda está passando esse ano, né? Porque os eclipses, né, e os nodos lunares, eles trazem grandes aspectos que precisam ser incorporados e aprendidos dentro da sociedade. Quando ele passou para esse eixo de mutabilidade, né, que é o eixo, ele passou de um eixo cardinal, que é Câncer e Capricórnio, e passou para um eixo mutável, né, que é esse eixo Gêmeos e Sagitário. Foi uma grande mudança e estamos passando por essa grande mudança ainda. Os eixos vão mudar de novo de signo em janeiro de 2022 e vai para o eixo de Touro e Escorpião. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Nós ainda estamos dentro desse grande eixo Gêmeos e Sagitário. E se você tem no seu mapa natal, né, você tem os seus nodos lunares no seu mapa natal em Gêmeos ou em Sagitário, você está passando por uma revolução de nodo lunar. E se você tem nodo norte em Gêmeos, você está passando por uma revolução de nodo norte. E é como se fosse esse tempo, né, até janeiro do ano que vem, como se estivesse sendo uma grande confirmação, um grande redirecionamento para onde você precisa ir. Como se, tipo assim, você estivesse tendo muitas ideias e insights de realmente para onde você precisa ir na tua vida. E se você tem o contrário, se você tem o nodo norte em Sagitário, né, você está sofrendo uma revolução inversa do seu retorno, do seu nodo lunar. E é como se, e aí você sente isso de uma maneira diferente. Você sente como se fosse quase um tapa, assim, tipo de coisas que você precisa concluir e parar de fazer para você entender para onde você precisa ir, né? Grandes conclusões de ciclos, né? Revelações, coisas que você precisa deixar ir, deixar morrer para você realmente sentir para onde você precisa ir. Isso é no seu mapa individual. Quem tem nodo lunar em Gêmeos ou em Sagitários no mapa astral. Mas de uma maneira geral, né, quando a gente vai falar de nodo lunar em Sagitário e Gêmeos, é uma energia muito da mente, né, das nossas percepções, das nossas opiniões, das nossas crenças. Então, quando entrou, né, dentro desse eixo, eu percebi assim, nossa, vai ter muita gente falando de muita coisa. Eu lembro até de falar que num vídeo do ano passado que é como se muitas pessoas virassem gurus ou virassem donos da verdade, ou muitos charlatões falando várias coisas, muitas pessoas, né, cheias de opiniões, né, virando expert nisso, expert naquilo. E por causa disso, né, esse eixo é o eixo muito do conhecimento, né, do questionamento, né, das crenças. E o Nodo Sul é um lugar, né, que mostra
como se fosse onde que é mais fácil atuar, né? Vamos deixar assim, né? Uma coisa que é mais fácil atuar dentro daquela energia. E o nó do norte, ele mostra uma dificuldade, né? Uma dificuldade, um ponto que precisa ser elevado, que precisa ser compreendido. E o que Sagitário, né, na sombra, né, vem falar que é um lugar fácil de atuar, né? O extremismo. O que é o extremismo? Eu sei a verdade, a minha opinião é a verdade, e porque você não acredita na minha opinião, você está, né, fora da minha bolha, né? Cancelamento, essa cultura do cancelamento muito forte, sombra de Sagitário, que é onde é fácil atuar, né? Se você não aceita o que eu tô falando, se você não pensa como eu, sai, você não está dentro, né? Você não é aceito aqui. A religiosidade, né? Mas quando eu falo religiosidade, acho que nem é essa palavra que eu quero usar, é como se fosse assim, uma grande crença, uma grande bolha que você faz parte e que todo mundo que está fora dela, você não consegue acessar, você não consegue se conectar, tá? Isso aí é sombra de Sagitário. É uma questão de querer que todo mundo esteja falando sobre um ponto só, né? Existe muito acontecendo isso, né, atualmente, né? Que se você não estiver falando sobre o assunto que está trending, né? Que está na moda, que está acontecendo, a notícia X, né? Se você não estiver falando sobre isso, as pessoas estão te cancelando. As pessoas estão dizendo tipo que você é alienado, ou que você não está sabendo o que está acontecendo, ou que você não se preocupa com X ou Y, ou que você realmente não tem coração, nananana. É como se, tipo, se você precisasse, né? Atualmente você precisasse estar fazendo parte daquele grupo, senão você é cancelado. Esse extremismo, né? Esse cancelamento. Isso é bem sombra de Sagitário, né? Que você precisa estar falando sobre aquele assunto todo o tempo, ou então você, né? Você é desconhecedor da verdade. Né? Sagitário é aquele que busca a verdade, só que na sombra você fica, né? Bitolado. E quando na verdade, né, já parou para pensar que talvez as pessoas não queiram estar falando sobre aquilo porque faz tão mal para elas, né? Você te dá tanto ataque de ansiedade que você escolheu não participar, que você escolheu não tá vendo realmente a notícia porque aquilo estava te matando por dentro. Não é porque você não se preocupa, é justamente porque você precisa prezar pela tua sanidade mental. Eu tô falando só um exemplo, tá? Só para trazer, né, o que está acontecendo. Isso é a sombra, gente. Isso é a sombra desse eixo. A sombra de Sagitário, né? Que você só consegue ver as coisas de um determinado ponto, né? Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Que mesmo que eu tenha, Ariel mesmo, mesmo que eu tenha uma opinião sobre determinado assunto, isso é uma perspectiva. De uma pessoa limitada, de uma pessoa que enxerga as coisas. A gente enxerga as coisas como nós somos, né? Não o que são, e sim como nós somos. Então, a minha opinião é sobre como eu vejo por quem eu sou. Só que isso é esquecido atualmente. Isso foi esquecido dentro de tantos acontecimentos trágicos, né? Tantas coisas pesadas, densas no 3D que está acontecendo. A gente acaba esquecendo que todo mundo tem as suas opiniões. Não necessariamente as opiniões são verdades. Não necessariamente a notícia que você vê na TV é verdade. Não necessariamente as estatísticas que você enxerga é verdade. A gente está vivendo num mundo que tudo está muito manipulado, né? E isso também é a sombra desse eixo, a manipulação das massas pela informação, Gêmeos, tá? E então, se a gente não tiver o discernimento, né, a gente não consegue navegar na atual circunstância que o planeta se encontra. E questionar é a luz de Gêmeos, né? Isso a gente falou da sombra de Sagitário, que é um lugar onde está mais fácil de a gente atuar, é o nó do sul, e a gente geralmente atua na sombra, que é o que eu tô falando agora. Para onde a gente precisa ir? Gêmeos. A gente precisa ir para o assunto de Gêmeos, que é onde o nó do norte da humanidade está. Só que o nó do norte aponta uma dificuldade, né? Um lugar onde a gente está aprendendo a atuar,
a gente está aprendendo como sociedade a atuar na energia de Gêmeos, que é a energia do questionamento, a energia da pluralidade das ações, pluralidade das opiniões, entender que tá tudo bem ter diversas opiniões, que tudo bem a gente conseguir sentar e conversar e não concordar, mas se acolher. Gêmeos vem falar sobre a comunidade mais local, né? Tudo bem a gente se fechar um pouco na nossa comunidade, no nosso bairro, nas nossas redondezas, comprar as coisas de produtores locais, se conectar com as pessoas que estão ali deixando o comércio local ativo, ajudar os vizinhos, receber ajuda, comunidade de apoio, levar uma flor, levar um alimento, ajudar as pessoas da tua cidade, ao invés de estar se importando com coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Não porque não são importantes, são importantes, mas é que a gente compreendendo que quando a gente ajuda o vizinho, a gente está ajudando o planeta inteiro. Quando a gente está quando a gente está prezando pela saúde da nossa mente e da saúde da nossa família, a gente também está cuidando do universo inteiro, porque não está nada desconectado. Então a gente não se distrair, né? Essa é a realidade essa é o grande ensinamento desse eixo. Minimizar as distrações que te tiram do presente, da situação onde você está, e te deixa lá conectado com as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, que te deixam overwhelmed, que te deixam exaustos, que te deixa sem esperança, que te deixa ali, não sei nem explicar, porque é isso, não tem como nem explicar, né, o que está acontecendo no mundo, né? É muita coisa acontecendo, e quando a gente se distrai a ponto de achar que a gente não consegue mudar nada, porque a gente vê que está tudo tão errado. Eu falo entre aspas porque erro e acerto é uma opinião também. Tá tudo tão errado e que você perde a esperança. Você não ajuda ninguém, nem a si mesmo, quando você perde a esperança na humanidade. Você não ajuda o teu vizinho, você não ajuda a tua mãe, você não ajuda o teu pai, você não ajuda o teu cônjuge, tua cônjuge, ninguém. Quando você perde a esperança na humanidade. E é isso que acontece quando a gente se distrai do presente, da beleza, do ser grato pelo que tu tem, pela saúde, etc. E se conecta com as desgraças que estão acontecendo na humanidade inteira. E isso é uma sombra desse eixo, né? E qual é a medicina desse eixo, né? É o retorno para o local, o retorno para o simples, o retorno para o questionamento, o retorno para o não extremismo, né? Para o acolhimento das diferenças, para o acolhimento das pessoas de forma geral. E o minimizar das distrações é uma outra medicina desse eixo. Em janeiro de 2022, esse eixo vai passar para Escorpião e Touro, né? E vai começar a ensinar a nova sociedade, né? Nova sociedade, porque eu digo nova sociedade porque estamos sempre em constante estado de evolução e de transformação. Então, em janeiro de 2022, seremos diferentes, né? Então esse eixo vai ensinar essa nova sociedade sobre os nossos valores, né? Beleza, tudo isso aconteceu, né? Houve uma turbulência no sistema que estava vigente. Hoje houve um grande retorno, né, para o questionamento e realmente para a saúde mental das pessoas. O que tu faz com isso agora, né? Onde que tu coloca o teu valor, onde que tu coloca o teu dinheiro, o que tu faz com a tua saúde, sistemas de saúde, mortes, alimentos, né? Tudo isso vai ser começado a ser realmente, vai começar um rebuliço, né, grande, né, a partir do ano que vem.
mas estamos ainda nesse ano. E esse eixo, ele vem falar muito sobre essa questão da nossa saúde mental. É por isso que foi limitada as viagens, Sagitário, né? Foi aumentado a questão das comunidades locais, até as nossas pequenas viagens ali, né? Aqui, ali, nanã, comprar as coisas e mandar entregar em casa. Tudo isso foi aumentado, Gêmeos. Aumento da internet, né? Comunicação, mídias, trabalho online, Gêmeos, foi aumentado. Então, assim, e também a quantidade de problemas, né, mentais, ansiedade, insônia, pânico, depressão, né? Tudo isso, coisas na cabeça, no sistema, né, mental, Gêmeos também está sendo aumentado. De novo, vamos se voltar para a medicina desse eixo, né? Que é o que? Se conectar com o coração, Sagitário, com o que é verdade para você, Sagitário. Conectar a mente com o coração, Gêmeos, Sagitário, né? Conectar a mente e o coração para que, né, a gente consiga questionar e se voltar, né, para os nossos cuidados pessoais e os cuidados das pessoas que estão ao nosso redor. Esse retorno para as pessoas que estão ao nosso redor, infelizmente, né, isso tudo que está acontecendo no mundo até trouxe bastante isso, porque a gente começou a perceber que todo mundo pode ir embora muito rápido, né, que realmente a vida é só um sopro, né, que isso aqui é só uma passagem. Então, quando a gente se volta para essa realidade, a gente começa a perceber e dá até um pouco mais de valor para as pessoas que estão aqui perto da gente, né? Isso é só uma passagem. Eu posso ir agora, daqui a pouco, nesse momento. Você também. Então, se voltar para o presente, né? É isso que os Gêmeos vem falar. Se volta para o presente, para a criatividade, para a conexão genuína com as pessoas. Troca ideia, conversa, senta, lê um livro com a pessoa. Liga, se conecta. É isso que esse eixo está dizendo. E menos extremismo. Menos donos da verdade. Ninguém é dono da verdade nenhuma. E sempre lembrar que a opinião é só uma opinião. E que a turbulência na nossa cabeça só acontece porque a gente se apega muito no que é certo ou errado segundo a nossa própria opinião. E aí, se segundo a minha opinião alguma coisa errada acontece, isso gera uma turbulência na cabeça. E se aí, quando acontecem as coisas muito certas, segundo a minha própria opinião, eu fico muito agitada, muito animada. Turbulência na cabeça. Então, as turbulências aqui só acontecem pelo nosso próprio julgamento do que é certo ou errado. E isso muda de pessoa para pessoa. E é assim mesmo. Nós somos seres humanos. Era isso que eu queria falar com você. Eu espero que esse vídeo faça sentido. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você. E até o próximo. Tchau, tchau.